Que tal ganhar uma graninha trabalhando direto da sua casa usando apenas o seu celular? Clique no link do primeiro comentário fixado e tenha acesso ao mini curso grátis agora mesmo. Agora vamos para o vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre uma das maiores empresas do mundo, o Google, e traremos neste vídeo 10 fatos sobre a história dessa mega empresa que você precisa saber. O Google é uma das maiores empresas do mundo, sendo uma das que mais ganhou espaço nesse ambiente virtual no qual vivemos. Lançado em 1997 por dois alunos de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, rapidamente o mecanismo de busca na web se tornou um sucesso. O que você provavelmente não saiba é como foi a inauguração da empresa, o começo de tudo e a respeito de algumas curiosidades envolvendo a história do Google. Bem, algumas dessas curiosidades, e pouco mais, falaremos agora, nesta lista de fatos envolvendo a história desta mega empresa, com alguns fatos verdadeiramente curiosos e peculiares. 10. Os fundadores se encontraram por acaso. O jovem Page tinha 22 anos e era recém-formado em engenharia da computação pela Universidade de Michigan. Já Brin tinha 21 e era PhD, candidato a uma instituição de prestígio na época. A partir daí, Brin foi designado para mostrar o campus da instituição para Page. Isso tudo ocorreu em 1995, apenas 2 anos antes da inauguração da gigante Google. Foi então que se conheceram, mesmo que, a princípio, não se dessem muito bem. Mas, depois a parceria deles fluiu e fizeram então história com seus avanços tecnológicos. 9. Originalmente, o nome do Google era Backhub. Em 1996, o Google estava quase nascendo. E foi nesse ano que Page e Brin começaram a desenvolver uma técnica pioneira de rastreador na web, e que tinha o nome de Backhub. Na época, alguns especularam que essa nomenclatura estava ligada diretamente à recuperação de backlinks. Então, o chamado Backhub ainda teve o seu lançamento com esse nome, sendo vinculado às homepages originais de Page e Brin. Ele ficou nos servidores de Stanford por mais um ano apenas, mas teve que ser substituído pois consumia largura de banda demais. 8. Erro de ortografia que deu certo. No dia 15 de setembro de 1997, Page e Brin registraram o nome de domínio do seu projeto de expansão como Google. Uma variação da palavra Gogol, que retrata um termo matemático representado pelo numeral 1, seguido por 100 zeros. Depois do registro, descobriram que o nome tinha ficado Google mesmo. O que foi involuntariamente ótimo, pois essa nem era uma palavra real naquela época, e puderam ter um nome único para um projeto que depois se mostrou realmente gigantesco. 7. O primeiro de todos foi feito de Lego. Pois é, por incrível que pareça, até mesmo para a história do Google, houve fatos inusitados como este, de o primeiro computador Google ser feito de Lego. A questão foi o seguinte: devido a restrições de orçamento, a equipe do Google criou hacks de servidores feitos sob medida com peças de Lego. Lembre-se, na época os fundadores da empresa eram estudantes universitários. O tempo passa, e hoje em dia o Google opera nada menos que 1 milhão de servidores em centros de dados de todo o mundo, lidando com mais de 3,5 bilhões de pesquisas realizadas no mundo todo, todos os dias. 6. A quase venda do Google para o Yahoo. Hoje em dia, dada a recente história do Google, a empresa realmente é um dos grandes empreendimentos globais do mundo corporativo. Mas, na época, o sucesso mesmo da empresa era uma incógnita. Tanto é que seus fundadores, ainda em 1997, quiseram vender sua empresa ao Yahoo pela bagatela de 2 milhões de dólares. Só que o próprio Yahoo não aceitou a oferta. Percebendo o erro depois, quis comprar o Google pela quantia de 3 bilhões de dólares no ano de 2002, só que desta vez quem não aceitou a proposta foram os donos do sistema de busca mais famoso do mundo atualmente. 5. Pesquisas nunca realizadas na história do Google. Um dado interessante mostra que cerca de 16% a 20% de todas as pesquisas realizadas constantemente nunca haviam sido pesquisadas antes no Google. Ou seja, o site obtém milhões e milhões de pesquisas todos os dias que nunca haviam sido feitas anteriormente. Por isso que os sistemas de SEO, que gerenciam as chamadas palavras-chave de quem está buscando algo em sites de pesquisas, precisam se manter informados o tempo todo. 4. O Google como Papa Empresas. O Google, sem dúvida, virou uma empresa gigante, e isso possibilitou que, ao longo dos anos, ela pudesse adquirir outras instituições e incorporar-se ao seu patrimônio. Isso vem ocorrendo com frequência de uns tempos para cá, especialmente após 2010, quando o Google tem adquirido em média, uma empresa por semana, como por exemplo, Android, YouTube, Waze, e tantas outras. 3. Recrutamento online no Google. Sabe como novos funcionários são recrutados pelo Google? Simples.
Eles usam uma ferramenta chamada de Fo.bar, e através dela eles identificam pessoas para o recrutamento com base no que elas pesquisam regularmente. Digamos que você esteja procurando por termos específicos de programação, como Python, por exemplo. A central de recrutamento tem como saber. Dessa forma, você pode receber o convite para se candidatar a uma vaga de emprego por lá. 2. Agora a NASA vem. A história do Google é tão fascinante que permite que haja um tratamento de maneira um tanto quanto peculiar para Paige e Brin, até mesmo pelas autoridades dos Estados Unidos. Por exemplo, os aviões particulares dos fundadores do Google têm pistas especiais na NASA, onde nenhum outro avião pode pousar. Com isso, eles têm acesso onde muitas pessoas jamais pensariam ter. E número 1, bem à frente em relação a outros sites de pesquisas. Para se ter uma noção da história do Google até os dias de hoje, e como ele influenciou, e influencia, a internet, basta saber que cerca de 76% de todas as pesquisas mundiais feitas em desktops e laptops no ano de 2019 foram feitas usando esse site. Bing e Baidu são respectivamente o segundo e o terceiro mecanismos de pesquisa mais populares, porém, eles só representaram em torno de 9% do total das pesquisas feitas ano passado. Em média, podemos dizer que o Google processa aproximadamente 40 mil consultas de pesquisa a cada segundo no mundo. Na prática, isso dá mais de 3,5 bilhões de pesquisas por dia e umas 12 trilhões de pesquisas por ano. O Google é assim mesmo, hoje em dia, é feito de números espantosos. O que achou sobre essas curiosidades? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.